meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos na experiência de vivermos juntos este curso que foi colocado para nós, para firmamento dos nossos passos, para que o nosso coração se incline cada vez mais à vontade de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês possam ouvir o máximo da vontade de Deus para a vida de vocês, certo? Este curso, ele tem como tema principal o seguinte: Novos Recomeços. Novos Recomeços é o nome do tema para este curso. Este curso ele vai ser dividido em 3 momentos, certo? Hoje nós vamos ver o primeiro momento e teremos mais 2 momentos desbravando em torno deste tema, novos recomeços. E este primeiro subtema, neste primeiro momento que nós vamos vivenciar juntos, ele tem o seguinte desígnio de Deus para nós. É o seguinte: vontade de Deus, meu paraíso. É o primeiro subtema para este nosso curso, certo? Vontade de Deus, meu paraíso. Então, que você já tome posse da palavra de Deus, do seu caderno, e que você possa anotar o máximo de informações possíveis, mas principalmente que você possa absorver e vivenciar tudo aquilo que for voz de Deus para a tua vida. Amém? E nesse primeiro subtema, que temos como nome Vontade de Deus, meu paraíso, eu quero iniciar fazendo uma breve pergunta para você, mas que você fale com muita honestidade, ok? Que você reflita no seu íntimo. Você hoje tem plena visualização da vontade de Deus para a tua vida? O que Ele deseja para a tua vida neste momento? Você tem essa visualização clara da vontade de Deus? Se hoje você não consegue visualizar qual é a vontade de Deus para a tua vida, talvez hoje você possa estar meio desorientado, talvez hoje você possa ter perdido o teu sentido de oferta. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus neste momento, mas se por um momento você se sente meio perdido, meio sozinho, desorientado, sem rumo em relação à vontade de Deus da tua vida, eu peço que tu tente ao máximo estreitar os teus laços com o Senhor, que neste momento tu possas abrir o teu coração e ter uma intimidade mais profunda com o Senhor, porque quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele fala a nós. O Senhor, Ele é um Deus tão perfeito, um Deus de tanta misericórdia, que Ele, quando demonstra a vontade dEle para as nossas vidas, Ele é um Pai de tanta misericórdia que Ele não revela a sua vontade sem nos dar uma direção. A voz de Deus acompanha uma direção que Ele nos dá. Quanto mais nós o buscamos, mais nós ouvimos a voz dEle ecoar na nossa vida. Mais nós entendemos o desejo dEle para nós. Mesmo que muitas vezes nós não acolhamos, mas nós visualizamos qual é o desejo dele para as nossas vidas. Então, se hoje você perdeu esse sentido de oferta, se hoje você não consegue visualizar, eu digo que você estreite os teus laços com o Senhor, que tu busque viver uma intimidade mais próxima com o Senhor, para que Ele revele a direção dele para a tua vida. Quando o Senhor, Ele pediu para que Abraão saísse da sua terra, do seio da sua família, para expandir novas nações, o Senhor não ordenou apenas que Abraão saísse da sua terra, do seu lugar, para ir explorar outras nações, criar outras nações, mas o Senhor deu uma direção por onde Abraão deveria ir, porque Deus, Ele não nos quer caminhando soltos, Ele não nos quer caminhando sozinhos. O Senhor, Ele nos chama, revela o desejo dEle para as nossas vidas, mas Ele nos dá direcionamentos. Ele coloca para nós
para onde devemos ir, como devemos seguir. Claro, Ele não vai revelar para nós o que iremos encontrar neste caminho, né? Porque senão desistiríamos. Mas Deus, Ele revela para nós para onde devemos ir. Ele revela para nós o que deveremos perseguir. Ele fala isso para nós, para ouvirmos as direções do Senhor. Nós devemos buscá-lo. Nós devemos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Então, se hoje a vontade de Deus não está ecoando no teu coração, eu peço que tu se relacione mais intimamente com o Senhor. Que tu peças ao Senhor esse direcionar de vida. E se hoje, né, ao contrário do primeiro questionamento, né, se hoje você consegue visualizar claramente a vontade de Deus para a tua vida, se hoje tu consegue entender por que Deus te criou, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E se hoje você consegue ter essa visualização, eu peço que tu reflita o seguinte: como está a minha fidelidade ao chamado de Deus na minha vida? Eu entendo o chamado de Deus, eu visualizo e eu acolho. Mas como está esta minha fidelidade? Porque embora nós reconheçamos e conseguimos visualizar a vontade de Deus para a nossa vida, a gente visualiza, mas muitas vezes, pelas nossas falhas humanas, pelos medos, pelas inseguranças, nós não conseguimos realizar, concretizar o desejo de Deus para nós. Então nós viramos as costas para a vontade de Deus. Nós decidimos não fazê-la, não cumpri-la em nossas vidas. Nós escolhemos isso. Mas eu te falo uma coisa: a vontade de Deus para a tua vida, ela não muda. Mesmo que você o negue, mesmo que você afirme que não fará porque tem medo, porque não quer viver as tuas próprias vontades, achando que as tuas vontades te levará à verdadeira felicidade. Então, mesmo assim, a vontade de Deus nunca vai mudar para a tua vida. Ela nunca vai mudar. E que você acolha isso. Deus, Ele nos criou com um objetivo. Ele nos criou pessoas totalmente diferentes umas das outras. Mas Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um propósito. E se Ele já te revelou este propósito, que você reflita sobre a fidelidade da resposta à vontade de Deus que tu deu para Ele, que tu dá a cada dia. E eu te pergunto, a tua fidelidade a realizar a vontade de Deus, elas são por motivações externas ou por amor ao chamado de Deus? Hoje, tu se decide fielmente a realizar a vontade de Deus por questões pessoais, por questões que inflamam o teu ego, que suprem as tuas vaidades, as tuas carências, ou a tua fidelidade à vontade de Deus é por amor ao chamado dele na tua vida? Muitas vezes nós nos deparamos na nossa caminhada com situações em que nós queremos estar nos holofotes, não é verdade? Nós dançamos não porque foi chamado de Deus, mas porque a gente dança bonito e quer mostrar para as pessoas que nós dançamos bonitos, porque nós sabemos cantar, porque nós sabemos pregar, porque nós sabemos conduzir um louvor. E muitas vezes nós esquecemos do principal motivo de estarmos ali, que é dar uma resposta verdadeira ao chamado de Deus, cumprindo fielmente a vontade de Deus nas nossas vidas. Que a sua motivação por realizar a vontade de Deus na humanidade não sejam por motivações externas, mas por fidelidade à vontade de Deus na tua vida. Amém? E na maneira que eu ia tendo entendimento, né, em torno deste subtema, vontade de Deus no paraíso, o Senhor, Ele me fazia muito lembrar da história de um dos apóstolos que eu mais admiro, que eu mais amo, que é o apóstolo Paulo. Muitas pessoas, né, que já me viram pregar, que me conhecem, elas sabem o tamanho da minha admiração por Paulo, o quanto eu falo de Paulo nas minhas pregações, porque o Paulo, ele é aquele apóstolo
aquele servo de Deus, né? Aquele amigo fiel de Deus, que ele viveu os dois extremos da vida cristã. Paulo, que foi de perseguidor, de justiceiro, que ele saiu desta linha de justiceiro, de perseguidor, para o oposto, de perseguido, de injustiçado. Então Paulo, ele mudou totalmente a visão dele, ele mudou totalmente a postura dele, quando ele conseguiu abraçar a vontade de Deus sobre a vida dele. E quando ele decidiu, abraçando a vontade de Deus, ele decidiu viver fielmente e verdadeiramente a vontade de Deus, crendo que a felicidade dele, que o paraíso dele estava ali, fazendo-se cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. Eu vou contar um pouquinho da história de Paulo para vocês, e na medida que eu for contando um pouco da história de Paulo, nós vamos continuando esta pregação. Bom, Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, na verdade. E Saulo, né, ele nasceu numa família onde todos eles eram muito rígidos, né, judeus da seita ortodoxa, aquela mais rígida, né, e ele teve estudo, né, Saulo, né, ele estudava para ser rabino, ele trabalhava como intercelagem com o pai dele, então ele tinha uma profissão, ele tinha estudo, né? Ele tinha toda uma base que sustentava aquilo que ele acreditava, né? E a partir do momento que começou a aparecer as histórias em que Jesus veio para a humanidade, que Jesus morreu para nos salvar, que Jesus ressuscitou e através da morte e ressurreição de Cristo nós encontramos a salvação, e ele entender que a sua fé, né, que a fé de Saulo estava sendo ameaçada, o que foi que ele fez? Ele foi em direção a todos aqueles que seguiam Jesus, a todos aqueles que acreditavam em Jesus, porque os judeus, eles não creem em Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus veio para nos salvar. Então, a partir do momento que Saulo sentiu que a fé dele estava sendo ameaçada, ele foi bater de frente, né? Ele mandou as pessoas, ele foi seguir as pessoas, ele invadia a casa das pessoas, ele não se importava se eram homens, se eram mulheres, a idade, ele não se importava. Ele arrancava as pessoas de suas casas e torturava e maltratava e matava todos aqueles que ameaçavam a sua fé. Paulo, ele foi muito rígido, né? Paulo, ele foi aquele apóstolo que ele foi 8 e ele foi 88, né? Então ele perseguia, né? Ele torturava, ele maltratava aquelas pessoas que poderiam sim atrapalhar, né, aquilo em que ele acreditava. E a partir do momento que Saulo, que antes era Saulo, né? já ele se transforma em Paulo. E quando Saulo, ele foi já em direção a Damasco, quando ele foi terminar todo esse seu serviço, né, bem sujo, ele teve uma experiência profunda com o chamado de Deus. E então, assim, eu peço que tu abra agora a palavra de Deus em Atos, certo? Em Atos 9. Lá em Atos 9, 1, nós vamos ouvir um pouco de toda a experiência com o amor de Deus que Paulo teve, né? Talvez você conheça, mas quando a gente escuta e a gente tenta absorver tudo aquilo, a gente consegue até sentir um pouco aquilo que Saulo sentiu, né? Então que nós possamos ouvir com muita atenção e principalmente absorver com muito carinho tudo aquilo que será dito para nós aqui. Então, lá em Atos 9, 1 diz o seguinte: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco,
a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Então, assim, ele foi para Damasco, né, em busca de perseguir essas pessoas mesmo, né, em busca de persegui-los, de matar e de levar preso todas aquelas pessoas que se diziam ser seguidores de Cristo. Né? Mas olha a inteligência, a sabedoria de Deus. Ele utilizou das próprias vontades de Saulo para a vontade de Deus se cumprir, sem ele mesmo perceber. E assim seguimos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Então, Saulo, ele percebeu essa luz e ouviu esta voz que dizia ser o Senhor, né? E quando esta luz alcançou a visão de Saulo, ele perdeu a visão por um momento e ele passou 3 dias mais ou menos sem conseguir enxergar. E ele não comia e ele não bebia, né? Até que ele seguiu viagem e mais na frente fala, né? Agora levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, não comeu e não bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure, na casa de Judas, um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então o Senhor ordenou para que Ananias fosse até Saulo e o curasse, né? Ananias o batizou e o curou a mando do Senhor. Então a partir dali, Saulo deixou de ser Saulo, aquele homem velho foi deixado para trás, tudo aquilo que ele tinha feito contra os seguidores de Cristo caiu por terra e o Senhor deu uma chance de Saulo se renovar, né? Então Saulo deixou de ser Saulo e se transformou em Paulo. Depois de uma experiência profunda com o chamado de Deus, depois com uma experiência profunda com a voz de Deus, com a misericórdia de Deus, por Deus não ter olhado os pecados de Paulo, por Deus não ter olhado todos os males que ele causou, todas as pessoas que ele feriu, o Senhor olhou com misericórdia para a vida de Saulo e o transformou em Paulo, lhe dando uma vida nova e chamando para que ele resgatasse muitos em seu nome, em nome de Jesus. Então, após essa experiência, Paulo, ele se viu sofrendo até bem mais, né, do que todos os sofrimentos que ele já causou, né? E ele recebia todos os sofrimentos com alegria. Ele recebia porque ele dizia, né, que a vida dele já não valia mais nada se ele não realizasse a vontade de Deus, né? Ele diz mais lá na frente o seguinte, né? Atos 20, vamos lá em Atos 20, ele diz o seguinte, Atos 20, 24, ele diz o seguinte: Mas de modo nenhum considero minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz claramente que
Ele não considera mais a vida dele preciosa, a não ser que a vida dele seja para testemunhar a graça de Deus. A nossa vida, ela tem que ter esse sentido, este sentimento de que para nós mesmos ela não vale nada, a não ser que estamos realizando fielmente a vontade de Deus através dela. Então que neste mesmo sentimento de Paulo, que hoje nós possamos olhar a vontade de Deus, acolhê-la com verdade, com fidelidade e respondê-la, dando total valor e tendo o entendimento de que já por mim mesmo, eu não sou capaz. Mas a partir do momento que o Senhor me chama, que eu respondo a este chamado, que eu o busco e Ele me dá o entendimento da vontade dEle para a minha vida e como resposta eu realizo o desejo dEle com fidelidade e verdade, a minha vida, amados, por si só ela não vale nada. O que vale para mim é realizar a vontade de Deus. Então coloque no seu coração, a sua vida só será preciosa se a sua vida for útil para realizar a vontade de Deus na humanidade. E eu peço agora que neste momento você possa abrir, lá em Efésios, vamos lá? Lá em Efésios, certo? Efésios 1, 17. Efésios 1, 17 diz o seguinte: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, lhes dê um espírito de sabedoria, que lhes revele Deus e faça que vocês o conheçam profundamente, que lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual eles o chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo. Vamos ler novamente o 18, certo? Capítulo 1, versículo 18 diz: que lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo. Como é rica e como é gloriosa essa herança que o Senhor tem para nós. Este paraíso que Ele deseja para nós. Então entendam, realizar a vontade de Deus aqui na humanidade é viver o paraíso que Ele já tem para nós. Nós que somos um povo eleito, nós que somos chamados a viver a radicalidade, a viver a ousadia, a sermos fiéis. Nós que somos chamados a nos diminuirmos para que Ele seja exaltado em meio a nós. Então que neste primeiro momento deste curso, que você possa entender que a vontade de Deus é a tua felicidade, que a vontade de Deus é o teu paraíso, que a vontade de Deus é o teu alicerce, que a vontade de Deus é aquele combustível para a tua alma. E que assim como Paulo, tu abrace a vontade de Deus, mesmo que ela venha acompanhada com torturas, com dores, com lamentações, porque Paulo, ele foi preso, Paulo, ele foi decapitado. E lá em 2 Coríntios 11, que eu queria muito que você lesse em algum momento, Coríntios 2, 11, 24 a 33, a gente tem uma breve noção de todo o sofrimento que Paulo sofreu em nome de Jesus. Então nós vamos sofrer. Nós estamos vivendo um momento aqui na humanidade que é de muito sofrimento, que é de medo, que é de angústia. Mas nós abraçamos a vontade de Deus, nós confiamos, nós cremos e nós realizamos independente de qualquer coisa. Assim como fez Paulo. Paulo realizou a vontade de Deus. Paulo foi à luta, doou a sua vida para que a vontade de Deus fosse cumprida, mesmo que isso tenha o levado à morte, mesmo que isso tivesse levado Paulo à morte, como aconteceu. Mas como ele mesmo sempre afirmou,
né, que a vida dele, para ele, não é valiosa se ele não estiver realizando a vontade de Deus através dela. Então, que a tua vida tenha valor, realizando sempre a vontade de Deus. Amém?